Como é que se diz? Carregar esse celular. Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje, aqui em Patidoféres, tá um dia meio frio. Bom dia! A paz... Olha, eu vou concluir, Continua, amor. Uma dificuldade para abrir uma live. Continua. Bem, meus irmãos, meus amigos, hoje aqui em Patidoféres está um dia frio, mas tem um solzinho aqui meio tímido. E glória a Deus que a gente pode desfrutar dessa natureza maravilhosa que Deus nos concedeu. E a palavra de sempre, né, para todos que despertam, todos que têm a dádiva de um dia melhor para a sua vida ou um dia de fôlego, é aquela que diz para a gente se alegrar com o dia que o Senhor fez para todos nós. E nesta alegria, nós estamos aqui caminhando. Hoje, domingo, né, um dia que é reservado normalmente para as pessoas descansarem, mas logo cedo aqui vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. E para você que acha que você não vale nada, que tua vida é vã, que você não construiu nada que aparentemente as pessoas batam palmas, eu quero te trazer uma palavra que é bem conhecida, mas nessa direção, para revelar para todos nós que nós valemos muito, sim, para o nosso Deus. E é Ele que exalta, logicamente é Ele que abate, é Ele que faz com que o nosso fôlego de vida tenha valor. Mas às vezes a gente caminha e a gente acha que está tudo ruim, nada vale a pena. E eu queria te mostrar que isso não é uma verdade absoluta. Às vezes você vive uma vida onde você acha que você não está fazendo nada de bom, você acha que está parada, você acha que não tem nada de bom saindo de você, mas o nosso Deus, Ele nos usa como Ele quer. E eu quero contar como aconteceu com uma mulher que, à luz dos olhos de muitos religiosos, não tinha valor algum. E de uma tal maneira que, ao sentar à mesa, era desprezada por muitos religiosos. Mas Deus, Ele exalta quem Ele quer. E às vezes a pessoa é exaltada, está vivendo uma vida feliz, mas não olha com os olhos de Deus, olha com seus próprios olhos, o que traz, por vezes, um sentimento de tristeza e vem, às vezes, a depressão, mas a pessoa não está olhando com os olhos de Deus, por isso que se entristece. Eu quero te contar a história de Ruth. E no livro de Ruth, é um livro relativamente curto, com 4 capítulos, fácil de ler, e a gente pode meditar na vida dessa jovem que deu um exemplo tremendo para muitas gerações. E para a sua geração, na sua época, na cidade onde ela foi parar, pelos desígnios de Deus, ela foi verdadeiramente exaltada e foi feliz, mas
se a gente olhar a vida dela e a vida daqueles que a acompanharam nessa trajetória, a gente vê uma vida de tragédias. E às vezes acontecem também tragédias nas nossas vidas. Fatos que nós com certeza não gostaríamos de estar vivendo. Às vezes é doença, é desemprego, é falecimento de entes queridos. E a gente acha que Deus não está conosco. E por isso é importante a gente depreender da palavra algo que revela verdadeiramente que Deus nunca nos abandona e que Ele verdadeiramente estando na nossa vida, Ele controla todos os fatos e tudo em volta e no fim a vontade dele vai ser sempre melhor para todos nós. E Ruth viveu uma vida inicialmente difícil. Ela era moabita, mas foi parar na terra de Moabe, primeiramente Elimeleque, que era o patriarca de uma família, com sua mulher Noemi, e seus filhos Malom e Quilion. Saíram de Belém porque lá não tinha pão, não tinha comida, e souberam que em Moabe tinha comida. E lá os filhos se casaram com duas moabitas, que era Orfa e Ruth. No fim das contas, logo no começo, morreu o patriarca Elimeleque, mas ainda tinha Noemi, suas noras e seus filhos. 10 anos se passaram depois da morte de Elimeleque e morreram também os seus filhos, Malom e Quilion. E de uma tal maneira que ficou Noemi, Ruth e Orfa. Elas bem que inicialmente tentaram, mas para mulheres, naquela época principalmente, era muito difícil sobreviver. Elas iam para os campos para poder obter comida, mas nunca era suficiente, fora o desprezo das pessoas, que, infelizmente, existe normalmente e nas situações mais difíceis que a gente vive. E aí, elas resolveram, Noemi, resolveu voltar para Belém e disse para suas noras que voltassem para a casa de seus pais. A gente verifica na palavra que Noemi, ela insistiu para que suas noras ficassem lá em Moabe e ela pudesse seguir para Belém, só que sozinha, provavelmente já idosa. E a Bíblia mostra que Orfa, ela deu um beijinho no rosto de Noemi e se foi para seus pais. Já Ruth disse, não, eu não vou te abandonar. E olha a palavra que Ruth, ela disse em definitivo para Noemi. Está em Ruth no capítulo 1 e a gente verifica que essa insistência de Ruth foi tremenda. Enquanto Noemi dizia, tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth
se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e a seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida em acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vejam que aquele povo de Moabe tinha o hábito de adorar o que a Bíblia chama de falsos deuses. Era um povo idólatra. Se nós lermos os profetas que profetizaram acerca de Moabe, a gente verifica que logo, logo viria a destruição para aquele povo. E a pergunta é se Rute, ela foi criada num ambiente de adoração a falsos deuses, a idolatria. Como é que ela chega neste nível? E se ela aprendeu com os seus pais a adoração idólatra, como ela chegou a um patamar desse de fé? Ao contrário de sua irmã, que igualmente conviveu com os seus maridos, conviveu com Noemi, aprenderam acerca do Deus invisível, o Deus que não precisa de um formato para que a gente o ame e o adore, o Deus que fala, o verdadeiro Deus, Yahvé. E louvado seja o nome do Senhor, diferente de Orfa, que se despediu com um beijo, e note que não é um carinho, uma palavra de amor que faz com que verdadeiramente o coração daquela pessoa esteja conosco. Orfa se despediu com um beijo, com um afago, mas abandonou Noemi. Já Rute confessou não só o amor, aquele amor que é o amor ágape, o amor declarado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, um amor que vem da parte de Deus, inclusive para conosco, e que o nosso Senhor Deus quer que a gente tenha também em nosso coração. Eu vejo nas palavras de Rute esse amor que não quer retorno, esse amor que tudo pode, esse amor que tudo sofre, esse amor que não tem ciúmes, esse amor que é maravilhoso, que só o nosso Deus tem em seu coração, mas que também, à medida que a gente o busca, à medida que a gente crê, também coloca em nossos corações. Rute, então, declara que mesmo que tirem a sua vida, ela não abandonaria Noemi de jeito nenhum. E assim seguiram para Belém, provavelmente correndo perigos, porque sabemos que nessa época, eles viviam na época em que não havia pessoas que verdadeiramente adorasse a Deus seguindo a lei de Deus. Era um tempo sem lei, cada um era justo aos seus próprios olhos, e era o tempo, a época dos juízes. E nessa época tenebrosa também, na história do povo de Deus, se deslocaram até Belém, em busca
de sobrevivência. Chegando em Belém, estava lá ainda o patrimônio de Noemi, a sua casa, as suas coisas. Só que era uma mulher só, com a sua nora jovem. Diz a Bíblia que Ruth era formosa, bonita. Ela podia fazer que nem sua irmã, seguir de volta para a casa de seus pais, e com certeza, por conta de sua beleza, não seria difícil conseguir um marido. E da mesma maneira, Ruth naquela terra de Belém. Mas Ruth, ela estava determinada a cuidar de sua sogra. E muito interessante que ela se predispôs a ir para os campos, buscar resto de comida, sobreviver com as espigas de milho que estava na época da colheita. E era um costume, às vezes, daquele povo, quando tinha pessoas necessitadas, que corria atrás daqueles que colhiam e sobreviviam dos restos, do que sobrava. Mas não era normalmente tudo de bom, né? Era um resto mesmo, espigas que por vezes não eram tão úteis para aqueles que colhiam. Mas ali, por questão certamente da direção de Deus, que deve ter orientado o coração de Ruth, ela foi parar nos campos de Boaz. E nesta época tinha um costume do povo de ter o chamado remidor, aquele que casaria com a viúva para suscitar a geração do irmão. E assim, Boaz era um desses, mas ele não era nem o primeiro remidor. Mas Ruth foi parar lá. E Boaz, conhecendo a história de Ruth, a Bíblia já mostra que ele, assim como um povo daquele lugar, estavam ali estupefatos por ver uma jovenzinha tão dedicada a uma senhora já idosa. Como podia uma jovem bonita, ela não querer arrumar um outro homem rico? Como podia uma jovem linda estar ali nos campos, catando o resto de comida para alimentar não só a ela, como a sua sogra? Aquele povo daquele lugar viu uma moabita, uma pessoa que normalmente era desprezada, mas eles se maravilhavam em ver a fé de uma jovem que não abandonou a sua sogra, que cuidou da sua sogra e se predispôs a uma situação que para muitos de nós parece ser humilhante. Alguns acham que é humilhante você, por exemplo, reciclar lixo. Quando alguns veem pessoas reciclando lixo, já vem aquela situação de ojeriza. Mas Ruth não estava preocupada com isto. Ela estava preocupada de fazer o melhor que podia para poder alimentar a ela e a sua sogra. E Boaz, o povo da cidade, estava vendo aquele trabalho, aquela conduta que provavelmente eles não viam nem na sua cidade, junto às jovenzinhas que moravam com eles e que eles tinham em alta conta. E assim, o coração de Boaz já estava ali amolecido pela situação de Ruth e vendo que aquela jovem se dedicava a uma pessoa que deveria ser estranha para ela. Mas não se esqueçam que ela conviveu com Noemi durante 10 anos. Durante 10 anos, ela aprendeu quem era Deus.
não sei se foi só com Noemi, provavelmente o seu esposo deve ter ensinado as coisas das Escrituras, mostrando quem era o verdadeiro Deus. Mas, de um jeito ou de outro, a gente verifica que depois de 10 anos, houve uma transformação muito grande na vida da jovem Ruth, a tal ponto que sua vida não tinha mais valor do que o amor, do que a fé. E Boaz, vendo aquela jovenzinha, já deu ordem para seus empregados para que ninguém a molestasse. Provavelmente era um costume na época de muitos, né? Porque era uma terra sem lei. Provavelmente tinha pessoas que estupravam, pessoas que batiam, que faziam e acontecia. E Boaz, ele deu ordem para que seus empregados não fizessem nenhum mal e, pelo contrário, cuidassem de Ruth. E deu ordem para que deixasse as melhores espigas. E não só isso, ele deu para ela alimento e de uma tal maneira que Ruth pôde levar não só os restos, mas também um alimento saudável para alimentar a sua sogra. E sua sogra, vendo isto, esta bondade do coração de Boaz, e conhecendo quem era Boaz no seio da família, ela disse para Ruth para se mostrar para Boaz de uma tal maneira que ele pudesse querer remi-la. E assim Boaz o fez. Reuniu os patriarcas do seu povo e resolveu desposar a Ruth. Que coisa maravilhosa! Boaz era um homem muito rico. E os fatos aconteceram de uma tal maneira que se casaram e tiveram um filho. E este filho, chamado Obed, ele gerou a Jessé. Jessé era nada mais, nada menos que o pai de Davi. Sim, o rei Davi, aquele que suscitou mais tarde a geração que gerou Jesus. E a gente sabe que então uma mulher que não tinha por que ser feliz, não tinha por que se alegrar, e provavelmente ela nem soube, com certeza não soube, do fato que aconteceu com sua geração. Ela viveu feliz com Boaz, com certeza, foi feliz depois de catástrofes, junto com a sua sogra, que provavelmente se alegrou deveras com o que aconteceu, mas ela não teve nem ideia que sua atitude suscitou, primeiro, ser bisavó de Davi, e segundo, da sua geração, sua posteridade gerou aquele que seria o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que seria o Salvador da humanidade, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E Ruth nem imaginou que isso aconteceria, mas Deus mostrou para todos nós que Ele faz. Nós não precisamos, às vezes, dos aplausos. Ruth hoje tem nossos aplausos, com certeza, mas a geração dela não aplaudiu porque ela seria uma das responsáveis pela geração de alguém que faria a divisão do antes e depois de Cristo. Ela não teve aplausos nesse sentido, mas sua conduta de fé, sua bondade, o seu amor fez diferença. A sua conduta de uma tal maneira que abandonou conceitos que
ela dantes provavelmente achava correto, mas que depois que descobriu quem era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, ela não só abandonou os falsos deuses, mas demonstrou uma fé além do limite de uma pessoa que precisa ver para crer. Ruth, inicialmente, ela não teve milagres. Ninguém na sua família foi curada de câncer. Ela não teve promessas de riqueza. Pelo contrário, morreu seu marido, morreu seu sogro, morreu seu cunhado, ficaram sem nada. E mesmo assim, ela professou a fé no Deus vivo. Nessas palavras maravilhosas que a gente leu, numa declaração maravilhosa para sua sogra, quem ela verdadeiramente era. Às vezes, para professar a fé em Deus, você precisa ouvir um profeta falar nos teus ouvidos. Assim diz o Senhor. E assim, por vezes você cai em ciladas dos falsos, que vendo as tuas necessidades, falam de coisas que Deus não disse, que pensam em, às vezes, te pisar para poder crescer na fé. Ruth, ela não ouviu profecias, que ela seria aquela que geraria a Jesus. Ela não ouviu profecias que dizia que ela casaria com um homem riquíssimo. Ela não ouviu profecias para que ela seguisse a sua sogra. Pelo contrário, se ela olhasse para frente com os olhos da carne, seus próprios olhos, ela provavelmente, se deixasse levar por circunstâncias, ela simplesmente abandonaria a sua sogra e faria conforme sua irmã fez. Então, meus amigos, a fé inabalável, ela não precisa de algo palpável para você ver, para você crer, porque isso vem do alto. É algo que vem do Espírito Santo. E louvado seja o nome do Senhor na tua vida, se você tem esse tipo de fé que Ruth teve. Se você, não tendo nada, e não tendo nenhuma perspectiva de ter, você mesmo assim crer em Deus. Assim é que nasce no coração uma verdadeira fé. Notem então que nos tempos de hoje, as pessoas se têm autopiedade porque vivem circunstâncias difíceis. Alguns abandonam a Deus porque acham, porque estarem vivendo situações difíceis em sua vida, Deus não está com ela e nem existe. Mas Ruth não fez assim. Ruth, ela com certeza teve instruções do seu esposo, daquela família maravilhosa, acerca de Deus, mas ela entendeu quem era Deus. E as circunstâncias difíceis que viveu não impediu a ela de prosseguir na fé, de continuar crendo. E melhor ainda, não só ela não estava esperando o favor de Deus a ponto de lhe dar coisas, de lhe dar marido, enfim. Ela não está esperando nada disso. Simplesmente ela queria continuar na fé, independente de circunstâncias, a ponto de dizer para Noemi que onde ela morresse, ela também estaria. E se morrer, morreu. Olha só. Então, meu amado, minha amada, creia simplesmente que Deus é Deus, independente de circunstâncias, e continue firme. Continue. Não ache que por não te aplaudirem, você não tem serventia neste mundo. E para ilustrar o que eu estou dizendo acerca da fé, eu me lembro uma vez que eu estava numa vigília, numa determinada igreja,
E um irmão depois me contou que ele estava a ponto de desistir da vigília. Estava com muito sono, cansado, tinha uma esposa e filhos. E ele foi ao banheiro e depois disse que iria embora. E lá ele encontrou alguém que chegou para ele e disse: puxa vida, olha como eu sou tolo. Eu estou aqui, eu estou vendo você aqui, você é uma pessoa já resolvida, uma pessoa que tem estabilidade na vida, tem uma esposa maravilhosa, tem filhos maravilhosos, aparentemente nada te falta, e você está aqui nessa vigília. E eu estou aqui e estou a ponto de desistir até da fé. Mas vendo você, vendo que você tem tudo, e você está aqui, não está desistindo, eu estou continuando, eu vou continuar. Porque eu estou na miséria, eu estou numa vida miserável. E vendo você que tem tudo, você está sendo o meu exemplo. E aquilo animou o irmão a continuar na vigília. E a sua conduta simplesmente de estar ali buscando a Deus, e ele não estava buscando porque estava faltando alguma coisa. Ele estava buscando porque faz parte daquele que tem Deus no coração a ideia de buscar mais e mais ao nosso Senhor Deus. E ele, então, ouvindo aquelas palavras daquele jovem, ele se animou e continuou na vigília, buscando a Deus. O que eu quero dizer? Às vezes você está vivendo uma vida simples, mas a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, segundo os preceitos bíblicos, mesmo que você não veja, gera exemplos, gera atitudes em prol de tirar uma pessoa da tristeza, de dar esperança, porque isso vem, logicamente, do Espírito de Deus. E às vezes você acha que você não vale nada, mas só o fato de você louvar, só o fato de você falar da palavra de Deus, só o fato de você, mesmo vivendo uma vida difícil, estar buscando e não desistindo, já está fazendo uma boa obra, porque Deus toca os corações de quem Ele quiser. Ele inclina o coração do rei, assim como Ele inclina os rios, diz lá em Provérbios 21, e pode gerar condutas nos corações que você nem imagina que gerou. E eu vejo naquele dia quando o Senhor Deus vier buscar seu povo, quando Jesus, lá nas nuvens, arrebatar os seus, ressuscitar os mortos, e naquele dia, quando Ele vai dar os galardões, e vai ter o tribunal de Cristo para os galardões para aqueles que fizeram boas obras, eu vejo pessoas que de repente não eram tidas como grandes profetas, não eram tidos como pessoas que louvaram deslumbrantemente, não eram tidos como pessoas ricas que faziam o bem com suas riquezas, não eram tidas como pessoas que ao levantar as mãos em oração, milagres aconteciam, mas que no tribunal de Cristo, Jesus vai mostrar a você, Ruth. Você, com a sua simplicidade, eras bela, podias estar buscando homens ricos com Ferraris, com tudo, mas resolvestes cuidar da tua sogra. Resolvestes amar acima até da sua própria vida. E eu vejo o galardão de Cristo e aquela coroa cheia de pedrinhas na vida de Ruth e na vida de você, Ruth, que acha que é desprezada, que não vale nada porque você era moabita. De repente, você não era um grande pregador, você não era profeta, você não era nada daquilo que as pessoas esperam de pessoas grandes. Mas Deus mostra para você a coroa.
E não só a coroa, mas as pedrinhas na coroa, por atitudes simples, mas eficazes, que revelou para as pessoas que ele, Deus, é o Deus vivo, porque uma pessoa no seu normal não teria atitudes como a de Ruth. Precisava verdadeiramente que houvesse ali a intercessão, a ação do Espírito de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscar Deus de todo o coração. Vamos buscar, não vislumbrando o futuro, mas no presente, entendendo a necessidade que temos de ter Deus num mundo tão difícil. Pessoas estão morrendo por causa de um celular, de um tênis, de um pouco de dinheiro, ou até porque não tem. Pessoas estão por aí não dando valor à vida de ninguém. Ruth não deu valor à sua própria vida, mas ao mesmo tempo revela que deu porque entendeu quem era Deus. Então, meu amado, não importa o que você acha, o que importa é o que Deus acha. E Paulo diz para a gente nem julgar a nós mesmos. Ele dizia que eu não posso nem me julgar, porque tudo em nós pode representar uma ação de Deus para salvar vidas, para gerar fé nos corações e tirar pessoas da depressão, da pobreza espiritual. E às vezes a doença que você está padecendo, ela não tem valor algum diante da eficácia da tua fé. A pobreza que você vive não tem valor algum diante da fé que você professa, mesmo sendo pobre. E aí eu cito o próprio Jesus, quando revelando as igrejas da Ásia, dizia para a igreja de Laodiceia, que se considerava rica e de nada precisava, e dizia Jesus ao anjo da igreja que aquela igreja era pobre, miserável, desgraçada, nua. No entanto, a igreja de Esmirna se achava pobre, coitadinha, não tinha um centavo no bolso. E Jesus dizia, não, tu dizes, tu és pobre, mas eu te digo, tu és rica. Então veja que os olhos de Deus são diferentes dos nossos olhos, porque ele enxerga passado, presente e futuro. E melhor ainda, ele dirige todas as coisas. E vamos colocá-lo na nossa vida de uma tal maneira que ele nos dê essa fé, independente de circunstâncias, que estejamos felizes por crer nele, por vê-lo, por senti-lo. Ruth, na sua pobreza, na sua desgraça, ela professava a sua fé. E eu creio que quando ela orava, ela sentia a presença de Deus, mesmo naquela desgraça que ela estava vivendo ali inicialmente. E isso não tem valor, meus irmãos, porque a gente sabe que depois que a gente expirar nesta terra, existe um algo que está nos esperando. E se a nossa fé no nosso Deus nos gera uma esperança não só nesta vida, mas no pós-morte, quão felizes nós somos. Mas quão infelizes se nós só cremos na felicidade nesta vida. E as pessoas que conheceram a Ruth, elas enalteciam a Ruth porque ela tinha uma fé no presente, mas vislumbrando o futuro com o Deus vivo. E ela não se deixava abalar por circunstâncias. E ela cria simplesmente. E isso provavelmente deixava seu coração aquecido e feliz. E hoje, a palavra de Deus nos revela que no porvir, quando Cristo vier buscar sua igreja, o lugar que ele vai nos levar, diz a Bíblia, não vai ter tristeza,
não vai ter dores, não haverá doenças, não haverá nem morte, não haverá escuridão, porque o dia todo vai ser iluminado e a luz é o próprio Senhor. Não precisaremos mais de templos para adorar nem para buscar, porque diz a Bíblia que o Senhor Deus é o próprio templo. Hoje, Ele habita em nós, diz a palavra. Mas vai ter um dia que estaremos habitando nele, lá no céu. E olha que maravilha. E se a presença de Deus está em nós, seja aqui, seja lá, mais ainda, como vai resistir à tristeza? Diz a palavra que não lembraremos nem mais desta vida, dos tempos difíceis. Não que a nossa mente será apagada em relação às dificuldades desta terra. Mas creio que não lembraremos porque a presença de Deus não permitirá que nos sintamos tristes e abatidos. E creia, vale para o agora. Se você tem a presença abundante de Deus em você, não tem como você se entristecer, se abalar de uma tal forma que perca o sentido da vida. Não tem como, porque o nosso Deus vai gerar em você esperança do porvir, vai gerar certeza que a presença dele tudo pode, porque a Bíblia diz que aquele que crê, tudo pode. Assim diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso. Tudo posso significa que eu sei viver na pobreza, eu sei viver na abastança, eu sei viver com as alegrias e eu sei viver também com as tristezas desta vida. Ruth tinha motivo de sobra para ficar abalada na fé, para não crer no Deus vivo. Como poderia crer no Deus vivo se aqueles que eram exemplo para ela tiveram perdas inimagináveis? Pensa a situação de Noemi, inicialmente ali em Moabe, perdendo seu esposo e seus filhos. Como ela poderia dizer, não, Deus está conosco, Deus está na nossa vida? E como poderia Ruth crer? Mas Ruth creu, mesmo assim. Então, não ache que Deus vai ser Deus na tua vida por você ser rico. Deus vai ser Deus na tua vida por você ter uma casa, um casarão com piscina. Deus vai ser Deus na sua vida simplesmente porque você tem um carro novo, 0 quilômetro, qualquer que seja o valor. Não é isso que revela que Deus está na tua vida. O que revela que Deus está na tua vida é tendo como se nada tivesse. E não tendo como se tudo tivesse, diz o apóstolo Paulo. Ruth, ela entendeu bem isto. Ela não viveu o tempo do apóstolo Paulo. Mas eu vejo a fé de Ruth em ação e essa palavra no coração dela. Não importa se tenho, não importa se não tenho. O que importa é que eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus na minha vida. Eu creio no porvir. Eu creio que o amanhã depende dele. Eu creio que ele me ama. Eu creio que ele me quer. Eu creio que ele está governando a minha vida e que tudo em mim é para a glória dele. Seja as tristezas, seja as felicidades, sejam as alegrias, as dores, seja o que for, é para a honra e glória do nosso Deus, porque tudo é para ele e por ele. E se tua vida é para ele e por ele, não importa as circunstâncias da tua vida, simplesmente creia que Deus é Deus. E assim você será sempre feliz e passará com certeza na prova. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer agora uma oração. E meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Se você está vivendo uma vida difícil, não abandone a fé. Não deixe de crer, porque não são as dificuldades, muito menos as bênçãos,
que vão com certeza te fazer feliz ou infeliz. Mas com Deus você sempre será feliz. Nas palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de serem jogados na fornalha, né? Ele viu o que aconteceu. Eles viram. Os 3 jovenzinhos. Nabucodonosor mandou aumentar 7 vezes mais o fogo da fornalha. E pediu para que os 3, inicialmente, desistissem da ideia de não quererem se prostrar diante da estátua erigida e diante dos sons que eram emitidos para que eles pudessem se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não vou macular a palavra de Deus. Eu quero ser feliz, independente que tirem minha vida. E Nabucodonosor, irado, mandou jogá-los. Os que dantes precederam que acenderam a fornalha foram até queimados, de tão forte que estava o fogo. Mas eles, vendo aquela situação tenebrosa, e dói até os meus ossos só em pensar num fogo ardente e a gente sendo queimado vivo no fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, não, independente de tirarem a minha vida, eu vou continuar com o meu Deus. E se ele quiser me livrar, vai me livrar. Se não quiser, também ele vai continuar sendo Deus. Olha os exemplos. E foram jogados na fornalha ardente. E daqui a pouco está lá Nabucodonosor olhando e vendo que, puxa, jogaram 3, mas eu estou vendo 4. E parece que estão dançando ali dentro, né? Alegres. Porque o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Então, meu irmão e minha irmã, vamos continuar crendo. Fique firme na fé. Não se deixe abalar por circunstâncias. E quando eu digo não se deixe abalar, porque te abala a pobreza e te abala a riqueza, sabia? Mesmo sendo o rico, tem um problema sério. Porque Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no céu. Eu creio que é por causa da situação de empoderamento da pessoa. Porque tem posses, pode fazer muitas coisas com dinheiro, e a pessoa se deixa abalar na fé se achando melhor que os outros. E aí perde os céus. E o pobre, por ser pobre, se deixa levar pela pobreza e às vezes blasfema. E aí perde os céus. Então, não nos deixemos abalar, tendo ou não tendo. Fiquemos firmes, porque essa vida é passageira. Vamos orar então em nome de Jesus. E se você aí está e precisa que esta fé de Ruth também esteja no teu coração, essa fé de Sadraque, Mesaque e Abednego esteja no teu coração, eleva teu coração neste momento ao alto. Independente do que você fez há minutos atrás, demos glória a Deus, porque Ele é o Deus do já, o Deus do agora. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se nos arrependermos, com certeza, de todo o coração, o nosso Senhor perdoa. E temos chance de nos renovar. Temos chance de prosseguir a nossa vida. E por isso não podemos julgar ninguém nem nos julgar. Porque o agora de Deus pode se efetivar na tua vida. Agora você está passando por provas. Mas não perdendo a esperança, Deus pode agir. Deus pode mudar o quadro, seja ele qual for. E se não mudar, vai continuar sendo Deus. E no teu coração você vai estar sempre alegre nessa esperança do porvir, que não pode abandonar de fato os nossos corações. E assim, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, que não falte a fé, o amor, a esperança. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Deixa Deus entrar no teu coração, na tua vida, na tua causa. Ele é o Deus de longe, Deus de perto.
Eu sei que onde quer que você esteja, neste país, neste mundo, o nosso Deus, Ele te alcança. E com certeza, a mão dele não está encolhida para te abençoar. Jesus Cristo, meu Senhor. Ouvimos aqui, Senhor, a palavra que nos edifica nesta manhã maravilhosa de domingo. O teu filho e tua filha que estão aí me escutando neste momento, ou que ainda vão me escutar com a gravação, eu creio, meu Deus amado, que o Senhor é o Deus do presente, é o Deus do futuro, é o Deus dos vivos. E estamos aqui com nossos corações diante de Ti, por vezes aflitos com as circunstâncias da vida, por vezes aflitos pela necessidade de algo que no momento a gente não vê como alcançar. E nos espelhando na vida de Ruth, que não via esperança no já, por ter perdido tantas coisas, entes queridos, por estar em tanta pobreza, mas ela crendo em Ti prosseguiu. E gerou nos corações a fé, a certeza que existem pessoas boas, pessoas que querem o bem dos outros, pessoas que amam em verdade, pessoas que têm Deus no coração. E crendo, meu Deus amado, na Tua palavra, eu peço a Ti, meu Senhor, que o Senhor visite os corações. Se há alguém, meu Deus amado, triste por conta de suas condutas nefastas, condutas às vezes até abomináveis, mas pela Tua palavra que garante que mediante o arrependimento o Senhor perdoa, estamos aqui, meu Deus, clamando pelo Teu Espírito Santo, que venha efetivar em nós este arrependimento, que venha nos ajudar a vencer nossas fraquezas, as nossas tristezas, que venha tirar, meu Deus, de nossas vidas os fardos pesados, que venha quebrar as correntes, que venha quebrar as algemas, que nos algemam no nosso passado, que nos acorrentam no nosso passado e que dificultam o nosso prosseguir. Meu Senhor e meu Deus, eu clamo por esta pessoa que de repente está triste, que está, ó meu Senhor, abatida por conta das situações difíceis desta vida. Às vezes que uns nem suportam e tiram suas próprias vidas por causa disto. Mas que mediante o Teu Espírito que nos fortalece, ainda estão com fôlego de vida e ainda estão aí ouvindo a Tua palavra e continuamente crendo que o Senhor é Deus que muda quadros. Garantistes, meu Senhor, que se formos fiéis no pouco, nos colocarias no muito. Muitos estão esperando este muito, mas Ruth creu no muito, mesmo não vislumbrando que teria um algo. E eu peço a Ti, Senhor, que esta fé venha ao coração do Teu filho e Tua filha. Meu Deus, ajuda, meu Deus amado. Se for para que Teu filho, Tua filha creia em Ti, faz o milagre, meu Senhor. Dá o Teu toque, meu Deus. E permita-nos também, Senhor Jesus, tocarmos nas orlas de Tua vestes para que sejamos curados. Oh, meu Deus. Não deixa, meu Deus amado, esvair a nossa vida nas circunstâncias difíceis, nas calamidades. Visita nossos entes queridos, Senhor. Aqueles que estão fora da Tua palavra, aqueles que não creem, aqueles que estão, meu Senhor, sem esperança, porque eu sei, meu Deus, que a esperança vem de Ti. E se amamos como Ruth amou a sua sogra, eu creio que isto veio de Ti, porque de nós mesmos nós nada podemos. Se por vezes depender do aprendizado de mundo, aí que nós fazemos coisas ruins mesmo. Peço a Ti, Senhor,
Visita, meu Deus amado, a casa do teu filho e tua filha. Visita a sua parentela. Visita os filhos, visita os irmãos, visita, meu Deus amado, os pais, visita os avós, visita, meu Senhor. E dá graça, Senhor Jesus, para que vejam esse teu mover, esse teu operar. Ó, meu Deus amado, meu Senhor, dá a fé inabalável para teu filho e tua filha. E que neste dia, meu Deus, sejamos, ó meu Senhor, impregnados com o teu perfume, com o teu cheiro, com a tua presença. Que exalemos, meu Deus amado, esse perfume que vem dos teus céus. E que sintamos, meu Deus amado, a alegria verdadeira que é fruto do teu Espírito, que nos gera o gozo. Ó meu Deus, faz-nos frutificar para que te honremos em todas as coisas. E independente das situações difíceis, prossigamos na fé. Peço a ti, Senhor, visita os corações neste momento. Visita, meu Deus amado. Eu coloco em tuas mãos os que me acompanham nesta live e os que estão ainda por acompanhar. Abençoa, meu Deus amado. Dá graça, meu Senhor. Ajuda teus filhos e tuas filhas. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Caiam por terra as potestades do mal. No nome de Jesus Cristo. Caia por terra toda seta maligna. No nome de Jesus Cristo. Caia por terra enfermidades. No nome de Jesus Cristo. Caia por terra toda seta geradora de tristeza, de depressão. No nome de Jesus Cristo. Caia por terra todo mal. Caia por terra incredulidade. No nome de Jesus Cristo. Caia por terra o orgulho que nos gera morte. Em nome de Jesus Cristo. Caia por terra a altivez. No nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, dai ao teu povo coração de carne. Dai ao teu povo, meu Senhor, ó meu Senhor, um coração contrito a ti. Dá ao teu povo, meu Deus, a verdadeira esperança que espera em ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu tomo posse da minha bênção e que você, neste dia maravilhoso de domingo, tenha também tomado posse. Seja abençoada a tua vida. E creia, independente de circunstâncias ruins ou boas, o que vale, o que verdadeiramente faz com que você seja feliz é a presença do Altíssimo, que não te deixa ficar enganado diante das situações, quaisquer que sejam. E que Ele te abençoe poderosamente. Amém? Grato por você que está me acompanhando. Jesus te abençoe. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Tenha um bom dia. E seja qual for o dia da semana que você está vendo este vídeo, tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Grato, Jackson. Deus te abençoe. Grato, pastor Jackson. Grato, Adriana. Deus te abençoe. Aleluia. Minha esposa Luciana, Deus te abençoe. Aleluia. Eu não sei se deixei de citar alguém que está aqui na live. Aleluia. Glória a Deus. Mas que você seja feliz. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Gratidão. Aleluia. Glória a Deus. E assim vou me indo. Mas com a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. Deus te abençoe.